Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Putz Bits, dando sequência aí à leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 20º, artigo 20, com os comentários de Paulo Alves Franco. Artigo 20. O titular dos dados tem direito a solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetam seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Redação dada pela Lei nº 13.853 de 2018. Tratamento automatizado de dados pessoais é aquele procedido por empresas comerciais que necessitam saber sobre a condição financeira do cliente que ali vai comprar e feito pesquisa junto aos órgãos de proteção de crédito. O titular dos dados pessoais tem o direito de obter dos dados que afetam esses interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou de aspectos da sua personalidade. Nos casos de haver abuso, injustiça, ou seja, caracteriza crime de difamação ou injúria, o titular de dados pode ingressar em juízo contra a entidade operadora do tratamento de dados. Na maioria das vezes, a pessoa quita uma dívida estando com o seu nome inscrito nos órgãos de proteção de crédito, porém, com a restrição e a empresa credora que recebe a dívida se esquece de excluir o CPF do cliente do Serasa ou do SPC, deixando o nome do cliente sujo, como dito popular. Nesse caso, o titular dos dados comparece ao PROCON e registra o fato pedindo ao agente que responsabilize a empresa credora judicialmente, cabendo pedido de indenização de reparação moral. Se a pessoa está com o nome sujo nos órgãos de proteção de crédito por dever a alguém, mas quita a dívida, o credor que recebe a dívida quitada tem o prazo legal de até 5 dias para dar baixa no nome do devedor junto aos órgãos de proteção de crédito e envia carta de quitação do débito ao cliente para seu conhecimento. Mas, se o credor que recebe a dívida não der baixa no nome do devedor, junto aos órgãos de proteção de crédito e mantê-lo, poderá ser responsabilizado judicialmente por uma vez quitado o débito, o cliente tem o direito de ter seu nome limpo. A pessoa pode consultar o seu CPF no site do Serasa SPC, digitando o seu CPF, nome completo, data de nascimento, mas aqui vai um alerta. Os dois sites não prestam e não funcionam a contento porque o sistema está fora do ar. Por isso a pessoa tenta, mas não consegue pesquisar o seu CPF. Se o sistema não funciona, porque existe? Não deveria existir. Parágrafo 1. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observadas os segredos comercial e industrial. A, a propositura legislativa, ao dispor que toda e qualquer decisão baseada unicamente no tratamento automatizado seja suscetível de revisão humana, contraria o interesse público, tendo em vista que tal exigência inviabilizará os modelos atuais de planos de negócios de muitas empresas, notadamente das startups, bem como impacta na análise de risco de crédito e de novos modelos de negócios de instituições financeiras, gerando efetivo negativo na oferta de crédito aos consumidores, tanto que diz respeito à qualidade das garantias, ao volume de crédito contratado e à composição de preços, com reflexo ainda nos índices de inflação e na conduta da política monetária. Os argumentos principais para a volta da revisão humana, segundo o parecer do relator da Câmara Federal, eram: a.
A retirada da pessoa humana enfraqueceria os exercícios dos direitos humanos, de cidadania e do consumidor previstos no artigo 2, 4, 7 da LGPD. B. A interação de pessoas com deficiência de julgamento ou falta de experiência com controladores seria dificultada, pois a inexistência de contato com revisores humanos poderia levar a práticas abusivas. C. Que os algoritmos que processam dados são baseados em cálculos probabilísticos e estatísticas e que, por não englobar o universo dos titulares e seus comportamentos, poderiam levar a erros e desvios padrões, já que se baseiam apenas em amostras e intervalos de confiança, além de estarem sujeitos a incorreções próprias do desenvolvimento tecnológico. D. Que a retirada vai de encontro ao que prevê a. Colocar o nome completo do ato normativo e depois a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, de PDR, europeia, equivalente à LGPD brasileira, em seu artigo 22, o que poderia dificultar a integração comercial e a geração de oportunidade de investimento. Marco Aurélio Marrafon e Felipe Medon. Parágrafo 2. Em caso de não fornecimento de informações de que trata o parágrafo 1 desse artigo, baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para a verificação de aspectos discriminatórios em tratamentos automatizados de dados pessoais. As autoridades são muito importantes, pois a responsabilidade é um dos princípios da GPDR, e as organizações devem monitorar seu programa de privacidade e conformidade, diz Greg Sparrow, vice-presidente sênior e gerente-geral da Compliance Point. A auditoria só será necessária por meio da Autoridade Nacional de Dados Pessoais quando as informações que trata o parágrafo 1 não forem oferecidas com base no segredo comercial e industrial, mas a lei diz que a Autoridade Nacional poderá faculdade e não deverá obrigação de realizar a auditoria. Por isso, ela só será realizada quando considerada absolutamente necessária e evitável, e haja tratamento com aspectos discriminatórios automatizados dos dados pessoais do titular. Discriminatório significa discriminar, desrespeitar, humilhar, malograr, desprezar o titular de dados pessoais, o que é proibido pela CF, que diz que ninguém deve ser discriminado por qualquer forma ou por quem quer que seja. 3. Vetado, incluído pela Lei de número 13.853 de 2019. O veto é privativo do chefe do executivo, que deve ser devidamente justificado. Porém, pode ser derrubado pelo Poder Legislativo se com ele os legisladores não concordarem e depois derrubado o veto do Executivo, o disposto vetado torna a surtir seus efeitos legais com eficácia jurídica. Então, pessoal, essa foi a leitura do artigo 20 da LGPD e nos vemos no próximo vídeo.